Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos, ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, o capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, tentemos imaginar um relógio analógico, um relógio de ponteiros, apenas com as 12 horas. Excluamos os ponteiros dentro da nossa imaginação. Vejam que falta aí algo que é fundamental. Porque se você tem as 12 horas ali do relógio, mas você não tem os ponteiros, então a gente fica totalmente sem referências. Não sabemos, é como se o relógio de fato não tivesse uma utilidade. Alguém que use um relógio como esse certamente usará apenas como um ornamento. O ponteiro é fundamental. Pode até faltar alguma das horas, porque a gente pressupõe naquele espaço esta hora que está faltando. Então, quer dizer que se irradia do centro para fora o que dá sentido para aqueles elementos. Assim é Jesus. Jesus é o ponteiro que dá sentido para a nossa vida. Os 12 apóstolos, digamos as 12 horas, que representam, na verdade, toda a igreja. Os apóstolos são representantes, símbolos das 12 tribos de Israel, quer dizer, é a totalidade do povo de Deus. Esta totalidade do povo precisa de um centro. Sem este centro, sem este núcleo que emana, que expande para ela o sentido da sua existência, as coisas ficam como que perdidas, flutuando à deriva, sem uma direção. Então Jesus forma junto com os apóstolos este tempo que encontra o seu princípio e o seu fim. Jesus, o Verbo encarnado, é o fundamento e o destino de todas as coisas. E fora dele, sem ele, como diz São João, eu sempre faço muita referência, ao prólogo, ao início do Evangelho de João, sem ele, sem o Verbo encarnado, nada
se fez de tudo o que foi feito. Então, tudo que existe, de fato, encontra o seu significado, a sua razão de ser em Jesus, o Verbo encarnado. E se nós nos desvinculamos dele, é como os dígitos das horas que tentam excluir o ponteiro e aí vagam como que sem nada indicar, sem nada fazer, sem nada significar. Significam outras coisas, certamente, significarem outras coisas, mas não as horas que são o sentido, a utilidade, digamos assim, do relógio. Então, irmãos e irmãs, nós temos de estar ligados a Jesus dessa forma, como alguém que dá o sentido para a nossa vida e sem o qual a nossa vida não tem sentido. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus, todo cheio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos e irmãs.